programa Mercado e Ação chega no seu lar, na sua residência hoje, nessa noite fria. Aliás, uma semana bastante fria, mas hoje a conversa vai ser bem quente. Estamos recebendo o delegado Rafael Saltier. Seja muito bem-vindo ao programa Mercado e Ação. Muito obrigado. O delegado Rafael concluiu em recente tempo, pouco tempo, um mestrado cuja tese que foi defendida virou um livro que vai ser bastante usado, que é a identificação e a investigação criminal genética. Falei certo o nome do... Exatamente. Explica um pouco o que é, como é que surgiu essa ideia? Então, surgiu assim, eu já há muito tempo gostava do assunto identificação criminal, porque quando a gente inicia um flagrante, um inquérito, é preciso determinar que aquela pessoa é a real identidade, né, da pessoa que está sendo presa ou acusada. Então, esse era um assunto que já chamava muito a minha atenção. E durante o curso de mestrado foi publicada a Lei 12.654. Isso foi em 2012. E a lei trata da criação de um banco de perfis genéticos no Brasil e da utilização da tipagem genética como um dos métodos de identificação criminal. Já se usava a datiloscopia e a fotografia, né? E essa lei introduziu agora a tipagem genética. O que é a tipagem genética? A partir de uma amostra biológica, a gente tirar o perfil genético da pessoa. O perfil genético... A identidade genética, pode-se dizer assim? Exatamente. O perfil genético é como se fosse um código de barras. Ele não revela nenhuma característica somática, propensões a doenças, propensões a determinados comportamentos. Simplesmente ele é uma conjugação de números e letras que identifica a pessoa, né? A probabilidade de duas pessoas terem a mesma perfil genético é praticamente nula, né? Só não é nula porque teria que se mapear todo o DNA de ambas, né? Por isso não se pode afirmar que... Tu não tem como ter uma amostra da população global. Exatamente. Então, se diz que é muitíssimo improvável, é quase nulo, né? Então, o perfil genético é exatamente a impressão digital genética. Hoje, o mais comum da questão da digital, não da questão genética, é descobrir se eu sou pai ou não, né? Sim. É a investigação da paternidade. É onde mais se conhece. Até então, o DNA, né, vinha sendo usado para fins de direito civil, mais especificamente as questões de investigação de paternidade e também questões de pessoas desaparecidas também. Muitas vezes... Quando é encontrado um cadáver, né, muitas vezes não há dedos para tu coletar digital ou dentes, né, porque muitas vezes, através da arcada dentária, tu consegue identificar. Às vezes tu encontra só uma parte do corpo, né, e aí o DNA ajuda, né? Sim, ajuda a localizar a partir de familiares. Exatamente. Enfim. Existe uma, não sei se os termos, não é uma área que eu navego muito bem, mas... Na relação de parentesco, existem características semelhantes no DNA? Sim, sem dúvida. O nosso genoma, né, o nosso DNA, os nossos cromossomos são 23 pares. Um cromossomo, são 23 cromossomos do pai e 23 da mãe, que juntos formam 23 pares. Então, a gente herda metade da bagagem genética do pai e metade da mãe. Veja bem, todas as nossas células, exceto as hemácias, elas têm a mesma configuração genética, porque todas provieram de uma única célula, que foi o óvulo e o espermatozoide, quando fecundaram, formaram uma célula e, a partir dela, todas as outras células, né, trilhões de células num ser humano em idade adulta, né? Então, todos esses trilhões de células têm a mesma bagagem genética porque vieram da mesma célula. Por isso que quando é encontrado uma amostra biológica qualquer, a gente pode fazer a conexão daquela célula com as células ou o perfil genético da pessoa, né? Delegado, partindo do princípio que essa lei 12.654
ela cria um banco do perfil genético. Nós temos aqui no estado, por exemplo, hoje a impressão digital eletrônica, em que tu chega lá, ela lê no espelhinho, capturada a imagem, ela vai para um banco de dados que fica à disposição para qualquer investigação futura. Falávamos antes no bastidor da impossibilidade ou da discussão sobre a obtenção compulsória de material de DNA de quem não quer fornecer, não quer dar. Isso não poderia ser coletado a partir da elaboração de documentos, como, por exemplo, a identidade? O sujeito coleta, eu não sei que tipo de material poderia ser, mas talvez um fio de cabelo, uma saliva? Então, exatamente. Quando o DNA passou a ser utilizado, ele foi descoberto, a utilização do DNA para fins forenses ocorreu em 1985, na Inglaterra, né? Um cientista de uma universidade chamada Universidade de Leicester descobriu que determinadas amostras, partes do nosso DNA, tinham sequências altamente variáveis e aquelas sequências poderiam ser utilizadas para diferenciar uma pessoa da outra. A partir daí, se utilizou o DNA para fins forenses. No ano seguinte, teve um caso na Inglaterra, 1986, 2 meninas de 15 anos estupradas e mortas. A polícia identificou um homem que confessou a morte de uma delas, só que pelo perfil genético dele, não era o agressor, né? E daí, o que a polícia fez? Pegou toda a população masculina da cidade, só que era uma cidade pequena, né? E um dos indivíduos, ocorreu o match, a coincidência. Então, aquele indivíduo foi apontado como autor dos 2 crimes, né? Porque o DNA dele coincidiu com o sêmen encontrado nos corpos das 2 moças, né? A partir daí, isso revolucionou as ciências forenses, né? E aí, amostras biológicas ou vestígios na cena do crime que antes passavam despercebidos passaram a ter muita importância, né? Pequenos vestígios, né? E os países começaram a criar seus bancos de perfis genéticos. Mas a questão toda é assim, indo diretamente na tua pergunta, um banco de perfil genético, porque assim, ó, a pergunta que se faz, puxa, a tipagem genética é muito mais eficiente que a datiloscopia? Alto lá. Com a chegada do DNA, da tipagem genética, a gente não vai jogar fora a utilização das digitais, muito menos da fotografia. Até porque nem sempre fica numa cena de crime o que se deseja que fique. Sem dúvida. A datiloscopia ainda é hoje o método mais rápido, eficiente e barato, né? No mundo. No mundo. A tipagem genética é um método eficiente, relativamente rápido e não tão barato, né? E a fotografia, ela é importante, mas para uma triagem, né? Porque, veja bem, todos os documentos de identificação, o RG, carteira de motorista, a gente identifica a pessoa, faz uma prévia identificação através da foto. Então, a foto continua tendo sua função, a digital, né? E a tipagem genética entra na questão da investigação criminal, né? Aí, respondendo diretamente à tua pergunta, por que não fazer a tipagem de toda uma população? Ao nascer, né? Tu faz a tipagem da cada... Sim, tu faz como é que é? A gotinha, o teste do pezinho, Sim. que coleta sangue. Sim. São vários testes que são obrigatórios, o material existe. Sim, exatamente. Aí, na verdade, a questão toda é a seguinte, nenhum país no mundo faz isso, porque o custo-benefício não vale a pena, porque de 100% da população, apenas uma pequena parcela vai delinquir, né? Então, um grande percentual daquele banco não vai acabar não sendo utilizado, vai se perder muito tempo e dinheiro e vai se aproveitar. Por isso que os países focam numa determinada população. O que a doutrina estrangeira diz? Um país, quando for instituir um banco de perfis genéticos, ele tem que fazer uma avaliação da criminalidade em seu país nos últimos 10 anos. Avaliar que crimes ocorreram nos últimos 10 anos, quais são os indivíduos, existe reincidência. Então, na verdade, é uma escolha de política criminal que o país faz, e aí ele traça uma determinada população, ele foca, né? E aí ele é naqueles indivíduos que foca a atenção, né? No Brasil ocorreu isso, a lei focou
determinados indivíduos, tanto na fase de investigação quanto de ação penal e depois também na fase da condenação, né? A lei usou critérios. Então, depois tem mais uma outra, respondendo também a tua pergunta, um outro detalhe. A digital e a foto, elas trazem alguma informação, só que a amostra biológica, ela tem muito potencial para violar os direitos humanos. Veja bem, quando se faz o perfil genético, tu tem que usar aquela parte do DNA que não revela dados codificantes. Porém, a amostra... O que são os dados codificantes? Dados codificantes são os genes, porque 95% do nosso DNA não revela nada a nosso respeito. E 5% que são os genes determinam a cor dos nossos olhos, a cor do nosso cabelo, propensões a doenças. Mas isso não tem significado na investigação criminal. Não, né? Se usa. O que se quer é apenas, como a utilização como se fosse a identidade genética. O código de barras, como código de barras. O perfil genético. Mas acontece que, ao fazer a tipagem, essa amostra biológica fica armazenada no freezer lá do Departamento de Criminalística. E ali fica todo o genoma da pessoa. Então, isso, em tese, tem potencial para violações de direitos humanos, né? A privacidade, a intimidade, né? Claro. Então, por isso que é um patrimônio, o patrimônio genético, ele atinge não só a pessoa, até os ascendentes, descendentes da pessoa. É um dado pessoal hipersensível, né? Delegado Rafael, nós estamos falando em buscar informações que permitam elucidar alguma espécie de crime. Nós temos um convênio com o DECA, Delegacia Especializada da Criança e Adolescente, onde nós não investigamos exatamente um crime, mas nós buscamos tentar resgatar crianças e adolescentes que estão, por algum motivo que não nos compete, fora das suas residências, fora das suas casas. Então, vamos à imagem de um adolescente que saiu de casa. Estão vendo aí na tela com os telefones do DECA, qualquer informação que você possa ter, por favor, entre em contato imediatamente e vamos tentar reestruturar esse lar. Ficamos por aqui, retornamos num instante.